no começo, né? Se você for pensar em qualquer coisa que você faça, desde coisas simples do seu dia a dia, ir ao mercado, ir ao sacolão, ir em Santo Amaro, a casar, a começar um relacionamento, Para você que não mora perto de Santo Amaro, qualquer outra cidade distante, tá? Porque... que a gente dá um exemplo para você se deslocar da sua casa. Se você está no YouTube e está em Manaus, pensa na cidade distante, na cidade de Manaus. Para você se deslocar da sua casa, para você ir ao médico, qualquer tipo de objetivo que tem começo, meio e fim, que leva a uma ação que é desejável para você, ela tem essa necessidade de planejamento. E aí o Gilberto ele falou da meta SMART, é extremamente importante porque ela é um planejamento estratégico, então ele tem esse passo a passo, que entra em todas essas bases que a gente falou. E que ele vai falar também, que a gente vai... eu quis adiantar, um pouquinho mais. Eu sou ansioso, eu quis adiantar, porque achei que valia a pena colocar nesse exemplo. Eu olho aqui pro lado que a gente tem uma cola, tá? Vou ser sincero, a gente tem uma cola para não esquecer de passar tudo para vocês. E aí, dentro de planejamento, a gente está falando de processo de emagrecimento, a gente fala de dieta. Ter uma dieta é um planejamento? Não, a dieta ela é o quê? Ela tem lá o que você vai comer e quantas vezes você vai comer. Mas ela não é o como você vai fazer. Essa é uma das maiores diferenças. Fala mais. Fala. Elucide-nos, deusa do ébano. E aí, para você entender melhor, por que ela não é um planejamento? Se você já foi em qualquer lugar que você tem uma dieta, ou se você baixar agora na internet, isso não significa que você vai conseguir fazer tudo que tem ali. Porque primeira coisa, vai ter o que comer. Então vai ter lá as refeições, pão, arroz, feijão, fruta. Se você não tiver esse alimento na sua casa, como é que você vai comer? Então já entra a primeira questão, você não consegue comer. Às vezes tem lá um determinado tipo de alimento que você precisa preparar. E aí você não sabe como preparar. Ou, como já aconteceu comigo, eu acho que com a maioria das pessoas. Tem um alimento, alguns alimentos que você nem sabe o que é. Dependendo de onde você mora, não tem onde você mora. Aí você vai no mercado, você não sabe em que seção procurar, como procurar. Ou às vezes você compra o alimento, não é o suficiente para você comer mais de um dia, e aí aquele alimento você tem que se deslocar e voltar para sua casa e não dá certo. Na maioria das vezes isso é estudo, é comprovado. A maioria das pessoas elas não tem sucesso em conseguir seguir uma dieta porque primeiro elas não sabem o que comer, então tem. Mas na maioria das vezes é porque elas não sabem como fazer. Então você precisa saber quais são os alimentos que eu vou precisar me alimentar durante a semana, 15 dias ou um mês, porque se você é uma pessoa que é extremamente corrida, como a maioria das vezes mulheres que trabalham fora, que tem filho, você precisa saber e ter na sua casa o suficiente para passar aí 15, 20 dias. Você precisa saber o que você vai comprar, quanto você vai comprar para ser o suficiente para passar ali uma semana, 15 dias, o tempo que for importante para você, e como preparar. Mas vamos supor que a pessoa passou no profissional de nutrição e tem a dieta e já tem tudo isso. É o suficiente? Não. E por que não? Porque você precisa se organizar para conseguir fazer todas essas refeições. Onde você vai fazer essas refeições? Às vezes tem lá um café da manhã às 9 horas da manhã. Onde é que você está? Você está na sua casa? Você está na rua? Se você estiver na rua, você precisa se organizar para levar esse alimento, conseguir fazer, ou até para preparar. Então não basta só ter o quê? Você precisa fazer. E para fazer, você precisa saber o como você vai se organizar para conseguir realizar aquelas refeições. Sim. Ter uma dieta é um dos pontos que a gente descobriu ao longo desses 10 anos trabalhando com mulheres em emagrecimento, né? Ter uma dieta é um dos pontos, né? E assim, quem está assistindo, quantas vezes você fez uma dieta? Né? Você tem a dieta ali, você fez algum tempo e parou, teve resultado e perdeu. Se você for caçar agora, você deve ter alguma dieta no seu e-mail ou impressa na gaveta. E por que você não emagrece mesmo tendo dieta? Se não você, uma amiga sua, por que não emagrece mesmo tendo dieta? Naquele mesmo exemplo da festa, pensa que você tem um dinheiro, vamos supor que você vai gastar 5 mil reais. Você tem um dinheiro e não tem um planejamento. E aí você tem o dinheiro, tem a data, tem a pessoa que você quer fazer o aniversário,
E aí você começa a comprar as coisas sem um planejamento e quando você vê, acabou o dinheiro, você não comprou metade das coisas. Quem nunca? Quem nunca foi no mercado fazer compra e gastou mais do que deveria por não ter um planejamento? Então, mesmo que você tenha metas, né, e ela tenha de preferência 5 fases, desde que você tenha condição de fazer, se você não tem um planejamento, as suas chances de ter sucesso são mínimas. Mínimas. Primeiro porque a sua vida vai te engolir, né? A sua rotina vai te engolir. Então, a gente percebe que às vezes as pessoas passam no profissional de nutrição, recebem uma dieta perfeita, que se ela seguir, ela vai ter resultado, isso é incontestável, porém, você vai perguntar para a pessoa, poxa, por que você não teve resultado? Por que você não fez? Cara, eu comecei a fazer, mas aí eu me perdi na vida, eu comecei a trabalhar demais, meu trabalho está me estressando, meus filhos estão me estressando, minha família está me estressando, chego em casa, tenho que limpar a casa, tenho que organizar a casa, e no meio disso tudo eu esqueço, eu tenho tanta coisa para fazer que eu esqueço. Então quando você não se planeja, quando você não organiza a sua rotina, você vai entrar num processo que a gente chama de looping de ganho de peso. Eu já vou voltar nessa parte do looping. Então pensa que quando você, no mesmo exemplo da festa, quando você coloca a ideia de fazer uma festa, a primeira coisa que se faz é um planejamento. Se for mulher, então, a primeira coisa que você faz, você vai sentar, vai ver quem você vai chamar, ver quantas pessoas dão, quanto você vai gastar, quanto tempo para gastar? X, mas tem X pessoas, então tem que tirar uma, tem que colocar outra. Você vai se organizar para ir no mercado, você vai pesquisar preços para comprar lugares mais baratos, você vai conversar com pessoas, você vai prestigiar valores, você vai fazer compras, você vai armazenar, você vai ver onde você vai colocar todas as coisas, você vai ver quanto você vai preparar, quanto tempo você vai tirar toda a sua agenda naquele momento para preparar, caso seja você que vai fazer. Se você vai contratar um buffet, você vai ver todo o histórico do buffet, quais são os melhores, entrega, atendimento. Então, tudo parte do planejamento. Você não chega lá e faz, você não chega no dia da festa e faz. Vai trazendo as coisas. Não, você planeja antes. Normalmente, para tudo que é importante na sua vida, você se planeja antes. Você tem algum tipo de planejamento. Então a dieta é um dos pontos. Por exemplo, a dieta é você ter, nesse exemplo da festa, é você ter a lista de compras. Você sabe tudo que você tem que comprar. Mas se você não se planejar, ao invés de você perder 3 horas, você vai perder um dia inteiro caçando as coisas. E a gente percebe que por falta do planejamento, você tem aquela amiga que ela nunca se planeja, ela faz as coisas, ela sempre gasta mais e sempre é uma confusão. Você fala, amiga, você precisa se planejar. É para viagem, é uma confusão. É para festa, é uma confusão. Porque ela faz a cabeça dela. É sempre aquela pessoa que, chama fulano, mas não dá para contar com ele não, porque ele faz na louca, na doida. Então, essa pessoa ela vive sempre, você já sabe quais são os hábitos dela. Você já sabe qual que é o modus operandi dessa pessoa, então você tem aquele amigo, aquela amiga que você já sabe como contar com ela.